Hoje nós temos a imensa alegria de receber mais um menino aqui conosco, o Emerson. O Emerson é essa figura jovem, maravilhosa, porque eu fico assim emocionada, eu adoro ver as figuras jovens, né, na doutrina, trabalhando, batalhando dentro da doutrina. E o Emerson é um destes. Ele, juntamente com o William, lá em Belo do Oeste, fundaram a Casa Espírita Paulo de Tarso, um espetáculo de casa. Tivemos a oportunidade de ir lá ontem à noite, que foi aniversário da casa, e ver o trabalho intenso que eles estão promovendo naquela casa. A casa está ficando belíssima, não é? E todo o trabalho que eles desenvolvem lá. Então a gente fala que coisa boa, porque são jovens, têm muito gás, né? Está assim com as coisas muito avivadas no cérebro. Então ele tem um amor, certamente. E o Emerson, né, decidiu que hoje ele viria até a nossa casa, como veio, para trazer a mensagem do Evangelho para nós, a mensagem da doutrina. Então nós vamos envolver, né, o Emerson assim, com muito carinho, um olhar vibratório de muita harmonia, de muita paz, para que a mensagem que ele preparou para nós nesta noite, tenho certeza que nessa manhã será belíssima e vai nos envolver profundamente. Então nós vamos deixar a carta do Emerson a lição da manhã. Bom dia a todos. É uma alegria imensa para nós poder compartilhar essa manhã ensolarada, essa manhã de domingo, não é mesmo? Com vocês, para refletir e falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. Eu quero começar a minha fala com uma reflexão. Por que nós estamos aqui na Terra? Qual que é o objetivo da nossa encarnação? Se eu perguntar isso, provavelmente muitos vão me dizer: o objetivo de eu estar aqui na Terra é para eu aprender, é para eu melhorar, é para eu evoluir. Mas será que é apenas isso? E como eu vou chegar a esse caminho? Essa dúvida também foi de Kardec. Então Kardec, na pergunta 132, pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação? Porque se eu preciso vir aqui para aprender, eu não poderia aprender lá no mundo espiritual? Eu precisaria de vir aqui na Terra? Eu preciso, depois de sair daqui dessa palestra maravilhosa, preparar um almoço, uma maionese, uma macarronada para poder alimentar o meu corpinho? Preciso recepcionar as pessoas. Amanhã, segunda, eu preciso acordar cedo, ir trabalhar, bater ponto, lidar com o patrão, lidar com o funcionário, lidar com o colega de trabalho. Eu não poderia simplesmente ficar lá no mundo espiritual, porque eu não precisaria, em tese, de nada disso, para que eu possa me desenvolver? E aí, então, Kardec fazendo essa pergunta: qual o objetivo da encarnação? E é um ponto muito importante, porque nós precisamos saber qual é o objetivo de nós estarmos aqui. Porque se nós não soubermos qual o objetivo, qual que é o ponto de chegada, como que nós vamos saber o caminho? Como que eu vou saber o caminho se eu não sei o objetivo? Se eu não sei o caminho, eu não sei o objetivo, como que eu vou tocar a minha vida? Maria vai com as outras, o fluxo me leva, a maré me leva. É isso? Essa é a proposta? Qual então é a proposta? E Kardec, como um pedagogo com excelência que era, fez então a pergunta que eu acho uma das mais importantes do livro. Porque eu preciso saber qual que é o objetivo de eu estar aqui para poder saber qual é o caminho que eu tenho que trilhar. Então os espíritos vão responder: Deus impõe a encarnação. Não é uma escolha, é uma imposição de Deus. Sabe a criança que amanhã tem que levantar cedo para ir para a escola? E hoje brincou o dia inteiro. Brincou, correu, recebeu a família em casa, os amiguinhos, os priminhos. Correu,
cansou, amanhã na hora de acordar cedo, o que ele vai falar? Ai, eu não quero ir para a escola hoje, deixa eu dormir mais um pouquinho. E vai fazendo birrinha, chorando, mas o pai, a mãe, o responsável pela criança vai fazer o quê? Vai levantando a criança com ele dormindo e já vai, vamos tomar um banho para despertar e já vai correndo, não é assim? O responsável não impõe que essa criança tenha que ir para a escola. E por que vocês, se fossem vocês os responsáveis por essa criança, fariam isso para a criança? Por que a criança tem que ir para a escola? Para aprender? Como diria minha avó, para ser alguém na vida? Seria isso? Por que a criança vai à escola? Aqui na Terra nós podemos comparar a mesma situação, a Terra sendo a escola, a qual Deus, Pai de amor, nos empurra. Nós somos aquela criança que na segunda-feira cedo estamos cansados. Ah, pai, eu não quero ir lá para a Terra, não. Lá é muito difícil. Lá eu preciso ter disciplina. Na Terra eu preciso ter responsabilidade. E eu preciso ter responsabilidade sobre o que aqui na Terra? Sobre a minha própria vida. E é por isso que Deus impõe a encarnação. E faz com que eu venha à Terra. Para que eu desenvolva disciplina. Para que eu desenvolva responsabilidade sobre a minha vida. E nós conseguimos compreender com exatidão tudo isso? Antes de eu iniciar a palestra, passava algumas mensagens aqui. Se a gente vai lendo, a gente não precisa ler da palestra, né? E tem uma frase de Kardec, que Kardec fala que o espírita precisa de demonstrar para as demais pessoas que é espírita. Como que o espírita, o cristão, aquele que segue Jesus, demonstra para as demais pessoas que é um cristão? Todos nós aqui somos cristãos? Ou nós fingimos ser cristãos? Nós somos cristãos quando chega aquele parente difícil na nossa casa e fala assim: nossa, se fosse na minha casa, eu não deixava essa louça desse jeito. Na minha casa o alumínio é brilhando. Falando assim, né? Nossa, tá sujo, é assim que acontece. Olha, esse arroz empapou, eu sei fazer um arroz soltinho. Nesse momento a gente é cristão? Ou não? Quando a gente chega no serviço, que o patrão já está com cara feia para nós, ou então aquele colega de trabalho está com cara feia, a gente fala bom dia, ele já olha para nós e fala assim: bom dia para quem? Só estou para você, para mim não. Vai, faz seu serviço logo, vamos agilizar. Já chega correndo, querendo já ir embora, não é assim? Então a gente ia comer no serviço, fez alguma coisa e já viu o patrão todo brigando com a gente, falando alto. Acontece isso no nosso dia a dia, não acontece isso? Ou então o nosso filho, aquele ser amado que a gente ama, olha para nós e nos dá uma resposta. Ou então aquele nosso companheiro, aquela nossa companheira, com a gente divide a vida, acordou azedo. A gente é cristão nesse momento? E o que é ser cristão neste momento? O que é ter disciplina e responsabilidade neste momento da nossa encarnação? O que é ter? O que é ser cristão? O que o Cristo faria nessas situações pequenas? A gente não está falando de grandes desafios. A gente não está falando. A gente não está falando de salvar o mundo. A gente está falando das pequenas coisas do nosso dia a dia. Essas pequenas coisas do nosso dia a dia, nós somos cristãos? O meu companheiro, a minha companheira acordou azeda. Ou então chegou estressado no trabalho. Isso é normal? Alguém aqui é perfeito? Não.
Aí o marido chegou estressado no trabalho, teve um dia difícil. Aí ele dá uma resposta para nós, porque a gente está querendo que ele chegue sorrindo, ele vem, dá um beijinho, fala: olá, meu amor, como você está? E ele não faz isso. E a gente se frustra. E aí, como que a gente retribui a nossa frustração? Dando um outro coice, dando uma outra má resposta. Porque, ele que me provocou. Olha que a gente brigou por sua causa. Você que começou a briga. A gente tem aquele ditado clássico que quando um não quer, dois não brigam. Tem esse ditado ou não tem? Tem esse ditado. Então, quando a gente brigar em casa, o que a gente vai pensar? Quando um não quer, dois não brigam. E aí a gente vai desenvolver a disciplina. Mas a disciplina do quê? Quando eu faço essa mudança de comportamento, de não retribuir o mal com o mal, de não retribuir o estresse com mais estresse, de não retribuir uma resposta com uma resposta à altura, que é a altura aqui embaixo, na verdade, quando eu faço essa mudança de comportamento, eu preciso da disciplina. Mas eu preciso da disciplina do quê? Eu preciso da disciplina do pensamento. Porque tudo começa com o nosso pensamento. Sabe quando o dia começa e a gente está magoado com alguma coisa ou com alguém? E a gente vai fazer alguma coisa e aquela coisa dá errado. A gente vai fazer o café, o coador do café cai. Acontece isso ou não acontece isso? A gente vai fazer o café, rasgou o coador, entrou tudo fora no café. Pronto. Ai, que nervoso. Vontade de catar assim o coador, cara na parede. Dá vontade de andar. Aí a gente sabe do carro. Alguém fecha a gente. Ai, que nervoso. Ai, que estresse. Aí chega no trabalho, a gente chega mal-humorado. E tudo que vai fazer dá errado. Tudo que vai fazer dá errado. Tudo que vai fazer dá errado. Tem dia que é assim, não é? Tem dia que é melhor a gente nem levantar, não é? Tem dia que tudo dá errado. E aí esse dia, todos nós passamos por esses dias. E tudo dá errado. Ninguém tem um dia que tudo é perfeito. Ninguém tem um dia que tudo dá certo. Alguma coisa vai sair fora da nossa expectativa de perfeição. Só que aí eu preciso de ter a disciplina. A disciplina de eu começar a pensar diferente. O coador caiu. Que bênção, Deus, que eu estou aqui na terra, que eu preciso desenvolver a minha paciência, que eu preciso desenvolver a minha tolerância. A gente vai mudando o pensamento. Aí a gente vai sorrindo. Forçado. Pode ser forçado, a gente vai sorrindo. A gente vai fazer esse exercício. Aí a gente sai de casa, alguém fechou a gente no trânsito, ou então a gente está atrasado e todos os faróis estão vermelhos. A gente está atrasado, todos os faróis estão vermelhos. O que a gente vai fazer? A gente não vai ter que parar mesmo, a gente não vai furar o sinal vermelho. O que a gente vai fazer? Respirar. Deus, que dia abençoado! Olha que sol, olha que calor maravilhoso. Deixa eu abrir aqui os vidros do meu carro para sentir esse calor. Ou então está chovendo, olha que delícia. Ou então está frio, e que gostoso poder sentir o frio. Eu vou mudando o meu pensamento. E eu chego no trabalho, e o cara chefe difícil, o colega de trabalho difícil, o cliente difícil, o funcionário difícil, não é? Tem essas pessoas difíceis na nossa vida, não tem? O que a gente vai fazer? Deus, que bênção que você me impôs nessa encarnação, para eu ter contato com essas pessoas, para que eu possa aprender. Mas aprender o quê? Aprender a trocar o pensamento, aprender a desenvolver verdadeiramente a minha virtude. E aí eu chego em casa, porque ninguém tem que cumprir o dia tudo certinho, sorrir para todo mundo. Mas a hora que eu chego em casa,
É coisa para todo lado, é estresse para todo lado, tudo está ruim, já briga com o filho, sai daí, vamos sair da televisão, vamos logo, vamos tomar banho, corre, não sei o que, não sei o que. Não é assim aquele griteiro. Ou eu estou vivendo num mundo diferente? É assim ou não é? Acontece isso ou não é? Quer ver mãe com criança pequena? Teimoso, 5, 6 anos, 7 anos. Só que é celular e televisão, não é assim que acontece? Vai, corre, vamos! Sai daí, vamos tomar banho, vamos comer. Aí a criança fala assim: olha, eu não quero comer isso, eu não tomo água prima. Aí vira aquele griteiro, aquela brigueira em casa. E aí eu preciso de compreender o porquê eu estou aqui na Terra. Porque se eu não compreender porque eu estou aqui na Terra, eu vou vivendo a minha vida assim, ó, tumultuada, como uma casa com 100 crianças pequena. Aquele griteiro, aquela bagunça, tudo desorganizado. E assim que é a nossa proposta? Não. Se eu sou diagnosticado, por exemplo, com diabetes, colesterol alto, eu vou no médico. Olha, você está com colesterol alto, diabetes. O que o médico fala para a gente fazer? Olha, você precisa controlar a alimentação. Olha, você precisa melhorar a sua alimentação. Olha, você precisa de fazer atividade física. E é fácil de fazer uma dieta? Fácil de a gente chegar na casa assim do parente, daquele banquete, chegando no Natal, gente, daquele banquete, comida gostosa, e parece assim, né, que é tudo light a comida, é maionese, é macarronada, é não sei o que frito, é doce de não sei o que, é doce de não sei o que. Não é assim que acontece? E é difícil? É fácil? A gente seguir uma dieta? Não, a gente precisa de ter hábito, disciplina, a gente precisa de ter hábito, vontade, como diria minha avózinha, a gente precisa de ter o pensamento firme, a gente precisa ter o pensamento no lugar, não é? Quer ver fazer uma caminhadinha, cômodo. Gente, para quem não é acostumado com atividade física, iniciar a atividade física, tem que ter muita disciplina e vontade, pensamento firme. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Gente, não é fácil. E a nossa vida é a mesma coisa. Só que o que nos guia a nossa vida é o nosso pensamento. Então, se a minha vida está bagunçada, eu preciso de fazer uma auto-reflexão. Aliás, todos nós precisamos, todos os dias, fazer essa auto-reflexão. Como está a minha vida? Como está a minha vida? Como eu estou conduzindo a minha vida? Para que objetivo eu estou conduzindo a minha vida? Que pensamento predomina em mim? Qual é o pensamento que predomina em mim? É o de raiva? É o de mágoa do irmão que a gente brigou por causa da herança da vovó? É o sentimento de mágoa do marido, porque o marido não chega em casa dando um beijinho, sorrindo? É esse sentimento que a gente cultiva primeiro? É o sentimento de mágoa do pai, da mãe, porque eles não corresponderam à nossa expectativa? É esse o pensamento que nos predomina? Nós precisamos fazer a virada de chave do nosso pensamento. A virada de chave no seguinte sentido: o coador caiu. Que bênção! Esse meu pai é muito difícil. É muito difícil cuidar desse meu pai doente, dessa minha mãe. É muito difícil esse meu filho que não obedece nada. Eu preciso virar a chave. Que bênção que eu tenho a oportunidade de conviver com essa pessoa difícil. Que bênção que Deus colocou na minha vida. Porque eu tenho a oportunidade de amá-lo de verdade, de amá-lo sem troca. Porque nós queremos amar quem nos ama, nós queremos amar fazendo troca. Só que não foi esse amor que Jesus nos ensinou. Não foi esse amor que Jesus nos ensinou. Jesus nos amou sem troca.
Jesus nos amou sem qualquer julgamento. Quando chega a mulher adúltera pedindo socorro a Ele, na sua grandeza de misericórdia, acolhe e olha para os demais e fala: aqui que estiver sem erro, que atire então a primeira pedra. E ninguém tem a coragem de atirar a primeira pedra. Sabe por que ninguém teve a coragem de atirar a primeira pedra? Por causa da energia do Mestre Jesus. Porque ele era verdadeiramente bom. Ele não era só bom quando lhe convinha. Ele não amava o próximo só quando lhe convinha. Ele não amava para ser amado. Ele amava por simples amor. Ele amava porque ele compreendia a proposta dele aqui na terra. A proposta dele era amar. E a nossa proposta aqui na terra é fazer igual a Jesus. Podes fazer tudo o que faço, muito mais, disse Jesus. Só que nós nos colocamos na posição da criança birrenta e a gente fala: olha, Deus não olha para mim, Deus me castiga, Deus é injusto comigo, Deus não me ama. Mas Deus deixa de amar alguém. E mais, Deus é injusto com alguém. Cada um tem a vida que tem que ter. Cada um tem a vida que um dia plantou. Porque a nossa vida é plantio e colheita. Se hoje eu estou colhendo uma situação difícil, eu preciso parar, pensar, raciocinar. E a gente está esquecendo disso, de raciocinar. A gente está vivendo no automático. E hoje tem que ser tudo correndo. Hoje a gente não tem tempo para nada. Hoje a gente está cheio de direitos. Chega no posto de saúde, se demora 10 minutos, já tem que sair gritando. Não é assim hoje? A gente esquece de raciocinar. Então, na nossa vida, nós vamos começar a raciocinar. Por que eu estou passando por essa situação? E tem o que Deus quer de mim nessa situação, nessa expiação que eu estou vivendo, nessa situação que eu não consigo mudar, uma limitação física, um parente, uma mãe, um pai, um filho difícil. Eu consigo mudar o outro? Eu consigo mudar o outro? Não. Eu vou mudar a mim mesmo. Então, perguntar: o que Deus quer de mim? Segundo item, isso que eu estou colhendo não é tão bom, talvez. O que eu preciso de começar a fazer? Mudar as minhas sementes, mudar o meu plantio, porque a lei de Deus é causa e efeito, é plantio e colheita. Tudo aquilo que eu colho hoje, um dia eu já plantei. E aí eu vou caminhando, mudando. E eu vou mudando meu pensamento através da minha capacidade de raciocinar, fazendo uma auto-reflexão. E aí eu vou percebendo na minha vida que aquela pessoa difícil não se torna mais tão difícil, porque eu vou aprendendo a amar. Eu vou aprendendo a não mais julgar, a não mais querer mudá-lo. Eu vou aprendendo que, ao contrário, ele é um instrumento de mudança na minha vida. Ele é meu professor e eu sou o aluno. E a gente não vai ser aquele aluno rebelde que nada aprende. Ao contrário, a gente vai ser o exemplo da classe. Nós vamos ser aqueles que nos afiniza com a lição que nós vamos mudando. Nós vamos nisso crescendo o nosso ser. Nós vamos crescendo a nossa alma. E nós vamos angariando tesouros de verdade para a nossa alma. Porque aqui na terra, nós
temos uma visão muito distorcida de que sucesso é ganho material, é profissão, é casa, é carro, é dinheiro, é uma vida estável. A gente tem um pouco essa cultura. E tá certo a gente buscar essa vida estável aqui na Terra, sem esquecer de que isso aqui material, esse nosso corpinho, é só uma roupa que a gente pode sair daqui e deixá-la. E a hora que eu deixar essa roupinha, o que eu vou levar? O que eu plantei aqui? O que eu vou levar? O que eu vou levar comigo de verdade? Ou eu vou ser igual a criança que briga com o outro e fala, eu briguei por culpa dele, foi ele que começou a me xingar, é culpa dele. A criança não faz isso ou não faz isso? E a gente adulto? Faz isso ou não faz isso também? Faz isso, fiquei nervoso por causa dele. Se meu marido fosse diferente, eu seria diferente. Se meu filho fosse diferente, eu seria diferente. E não é culpa do outro. E eu? Jesus não esperou mudar o outro. Jesus tinha segurança de si. E ele simplesmente amava. Não esperava troca nenhuma. Jesus, quando Judas dá o beijo da traição, ele sabia que iria ser traído e o que se passava no íntimo de Judas. Qual é a reação de Jesus? Jesus entrega para o próprio Judas a sua administração. E Jesus cuida dele, do seu sentimento. E Jesus permanece tranquilo, confiante em Deus, que Deus é um Pai de amor, de justiça. E às vezes a gente esquece disso, de confiar no Pai e fazer a nossa parte. E quando a gente faz a nossa parte, nós contribuímos na obra da criação, que é a segunda parte da pergunta que Kardec faz. Qual é o objetivo da encarnação? Os espíritos então dizem, ela é imposta. Ela é imposta por quê? Sabe quando a criança está na escola, não pode fugir? Sabe quando a criança está na escola, ela vai pelo fluxo? Nós estamos aqui na Terra, então, imposta a encarnação, para que possamos contribuir na obra da criação. E a gente contribui na obra da criação amando. Amando em todos os lugares. Se a gente chega no mercado, a gente vê a pessoa do caixa, que às vezes está estressada, a gente fala, se está nervosa, dá emprego para outra. Onde eu vi isso aqui refletindo, né? Precisa de dar esse tipo de resposta? Ou então a gente ficar com um cara feio? A gente não pode olhar e sorrir. Bom dia! Não é? A gente esquece de sorrir às vezes para nós mesmos. De sorrir. Olha para o filho levando que ele não quer ir para a escola, que ele vai empurrando. Olha para o filho dar uma despertada. Olha no olho da criança. Fala, bom dia, meu filho. Sorri. Você dormiu bem? Como você está? Chega na escola, vai entregar o filho para a pessoa que está lá na portaria. Olha no olho. Bom dia. Como você está? Como você se chama? Não é? Eu ouço de muitas pessoas, olha, o mundo está perdido. As crianças hoje só querem saber de celular, jogar, não quer saber de mais nada. E aí eu pergunto para vocês ensinam as crianças a fazerem outra coisa? Vocês ensinam a criança a jogar um dominó, como a gente fazia antigamente? Vocês ensinam os netos, os filhos de vocês a soltar um peão? A brincar de piroca? Vocês ensinam? Ou vocês só reclamam que o mundo está perdido e que a criança não sai do celular? Vocês ensinam a criança a comer abobrinha, chuchu, salada no mundo? Ou vocês olham para a criança e falam,
que você quer comer? A criança tem 4 anos. Você acha que uma criança de 4 anos pode decidir o que quer comer? O mundo está perdido? Ou nós estamos conduzindo mal o futuro do mundo? Ou nós que não estamos fazendo a nossa parte na obra da criação? Ou somos nós que não estamos fazendo a nossa parte na mudança do mundo? E a mudança do mundo não começa lá fora, começa dentro de casa. Agora nós estamos chegando perto do Natal. E assim, de uns 3 anos para cá, os adultos vão beber cerveja, as mulheres vão fazer comida e as crianças vão para o celular. É assim da família de vocês ou não? Ou só eu que eu venho depois que eu deve? Vamos chamar os netos. Vamos chamar os filhos. Vamos jogar um dominó? É baratinho o dominó. Compra um dominó. Vamos jogar biroca? Chama um menino, vamos jogar biroca? Meu bem, vamos brincar aqui de cozinha? Vamos sentar no chão. Vamos olhar na cara da criança, no olho da criança. Gente, eu trabalho com criança. Na casa espírita. E o que a gente vê é essa carência das crianças de conversar. Gente, as crianças querem que a gente participe de apresentação que tem na escola, quer que participe do que está acontecendo na vida. Eles vão lá sempre para contar da vida. A gente tem um momento, a gente serve comida, pós-palestra no sábado, inclusive fica todos vocês convidados. As meninas já sabem lá o endereço. E sabe que as crianças ficam mais de 1 hora contando o que fez durante a semana. Tio, na escola aconteceu isso, aconteceu aquilo. E não tem classe social não. Por quê? Porque em casa ninguém pergunta: como foi seu dia? O que aconteceu no seu dia? Como você passou o seu dia? Ninguém pergunta. Ao contrário, pergunta para a tia: tudo certo? Por que não perguntar para a criança? Por que não dialogar? Por que não conversar? Por que não olhar no olho? Por que não amar os nossos? Essa parte de contribuir na obra da criação precisa começar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os de vocês, né? Nossos não. Com os netos de vocês, para quem tem neto, com os sobrinhos, com o vizinho. Vamos olhar no olho, vamos chamar para brincar, vamos brincar uma brincadeira, vamos brincar de pega, vamos brincar de qualquer coisa, pular corda. A gente, né, para quem não consegue correr muito, consegue pular corda? Rodar aqui? Consegue? Vamos chamar as crianças para pular corda, para brincar. Vamos tirar as crianças do celular. Vamos plantar no coração desses pequenos o amor de Cristo, fazendo toda essa sequência, o raciocínio que nós estamos pensando e do que predomina no nosso dia, a mudança do nosso pensamento e passarmos a olhar todas as dificuldades e desafios como bênção, porque aí a gente consegue nos conectarmos com o amor de Deus. Porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então a gente precisa de começar a desenvolver dentro de nós o amor. E a hora que a gente desenvolve, a gente vai amar o nosso próximo. Começando com os nossos mais próximos. Vai dormir, fala para a esposa, os maridos. Fala: meu bem, que bênção você na minha vida. Que linda você. Mais linda ainda quando acorda. Mesmo assim eu te amo. Vamos falar: eu te amo. Obrigado por você existir na minha vida. Vamos falar isso. A gente só anda buscando e querendo para nós. Vamos falar isso. Vamos olhar para os nossos pais. Falar assim: mãe, obrigado pela vida. A gente tem algumas diferenças. A gente errou em alguns pontos. Mas eu te agradeço porque foi você que me trouxe aqui. E olha que oportunidade bendita essa existência. Pai, muito obrigado pela vida.
Filho, eu te amo. Olha aqui nos meus olhos. Eu te amo. O que você quer fazer hoje? Meu netinho, vamos sair do celular? A vovó, o vovô vai ensinar uma brincadeira que o vovô e a vovó brincaram. Foi buscar na escola? Como foi seu dia, meu amor? Olha no